Ei, meu povo, Geografia 1, capítulo 28, Transição e Teorias Demográficas. A dinâmica demográfica mundial. A análise da dinâmica demográfica mundial mostra realidades muito diferentes entre os países e as regiões, como se pode observar nessa tabela. Observe que enquanto a população mundial cresce em uma média de 1,1% ao ano, o leste europeu cresce apenas 0,3% e a África subsaariana cresce 2,4%. Essa diversidade ela está associada aos diferentes momentos das regiões no processo de transição demográfica. A transição demográfica ela pode ser entendida como um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional, observando o comportamento das taxas de natalidade e mortalidade. Uma forma de análise é dividir o ritmo de crescimento da população em fases. Primeira fase, o baixo crescimento vegetativo devido a altas taxas de natalidade e de mortalidade. Segunda fase, chamada de explosão demográfica, ocorre com a revolução médio-sanitária e a consequente redução da taxa de mortalidade, que causa grande aumento no crescimento vegetativo. E a terceira fase, momento vigente em alguns países centrais, marcados pela redução da taxa de natalidade, que determina a redução do crescimento vegetativo. A quarta fase, observa-se uma nova estabilização das taxas de natalidade e mortalidade, em níveis bem baixos, o que determina, no primeiro momento, o envelhecimento da população e, posteriormente, dificuldades de reposição populacional. De acordo com a estimativa, a Ásia permanecerá como a população mais populosa das principais áreas geográficas durante o século XXI. Mas a África crescerá com mais velocidade à medida em que sua população mais que triplicará, passando de 1 bilhão em 2011 a 3,6 bilhões em 2100. Em 2011, 60% da população mundial vivia na Ásia e 15% na África. A população africana vem crescendo a uma taxa de 2,3% ao ano, mais que o dobro da taxa de crescimento da população asiática. Em 2009, a população da África ultrapassou pela primeira vez uma marca de 1 bilhão e estima-se que ela cresça mais de 1 bilhão em apenas 35 anos. Mesmo que a taxa de fecundidade caia de 4,6 filhos por mulher, como entre 2005 e 2010, para 3 filhos por mulher entre 2040 e 2045. A população asiática, que atualmente é aproximadamente 4,4 bilhões, provavelmente alcançará seu pico na metade do século, de acordo com as projeções. Ela deverá alcançar 5,2 bilhões em 2052 e, a partir de então, começará a declinar gradativamente. A população de todas as outras áreas geográficas somadas, Américas, Europa e Oceania, chegou a 1,7 bilhão em 2011 e, de acordo com as projeções, poderá alcançar quase 2 bilhões em 2060. Para então começar a declinar muito lentamente, permanecendo ainda próximo aos 2 bilhões na virada do século. Entre as regiões, estima-se que a população europeia alcançará o pico de 740 milhões por volta de 2025, declinando a partir desse ponto. Estruturas e pirâmide etária. A fim de melhor compreender o comportamento demográfico por grupos de países, observe as pirâmides etárias ou demográficas a seguir. Trata-se de representações gráficas de classificação e exibição de dados populacionais por idade e sexo, sendo constituídas por barras que representam o sexo e o indicativo de idade de determinado grupo populacional. Pirâmide de país central. Base estreita, em razão do reduzido número de nascimentos locais. Grande número de idosos, geralmente acima de 10%,
demonstrando alta expectativa de vida e bom nível socioeconômico, número de adultos considerável, o que leva à população economicamente ativa. Exemplos: países da Europa Central e Ocidental, Japão e Canadá, alguns países da Europa Oriental, Romênia, Hungria, Polônia, também apresentam esse tipo de pirâmide. Aí temos um exemplo da Suécia. Pirâmide de país periférico. Alta taxa de natalidade, elevada fecundidade, mortalidade infantil elevada, baixo número de idosos, altas taxas de mortalidade por pobreza e por doenças endêmicas, deficiência de políticas públicas que garantem o acesso a direitos básicos como saúde e saneamento básico. Exemplo: Quênia, Ruanda, Burundi, Haiti, Bangladesh. Contudo, tal realidade ela pode ser alterada caso a população urbana se torne maior do que a população rural e, consequentemente, a taxa de fecundidade diminua. Essa queda relaciona-se aos seguintes fatores: maior custo de vida para a criação de filhos, entrada da mulher no mercado de trabalho, maior circulação de informações, o que viabiliza a difusão dos métodos contraceptivos. Temos o exemplo da pirâmide do Quênia. O Brasil e a transição demográfica. Até 1940, o Brasil apresentou taxas de crescimento populacional próximas de 1,8 ao ano. Com a redução das taxas de mortalidade, a revolução médico-sanitária, houve o aumento do crescimento vegetativo até que ele atingisse 2,99% ao ano na década de 1960. Com o avanço da urbanização, o Brasil entrou em um rápido processo de redução das taxas de natalidade e, consequentemente, do crescimento vegetativo. Esse fato se explica basicamente pelo encarecimento do custo de vida das famílias, pela entrada da mulher no mercado de trabalho e pela difusão dos métodos contraceptivos. O último censo demográfico indica uma taxa de crescimento vegetativo na primeira década do século XXI de 1,17% ao ano, colocando o país indubitavelmente em transição para a terceira fase de crescimento. Essas alterações elas vão determinar modificações na estrutura etária do país, que podem ser visualizadas nas pirâmides a seguir. As teorias demográficas. Teoria malthusiana. Segundo essa teoria, elaborada a partir dos estudos de Thomas Malthus na transição do século XVIII para o século XIX, a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, ocasionando assim a fome no mundo. Como solução para evitar que a população fosse maior do que a capacidade de produção de alimentos, Malthus defendia o controle da natalidade a partir do planejamento familiar, da abstinência sexual e da proibição de medidas assistencialistas do Estado. Uma das falhas da teoria de Malthus foi não considerar os avanços tecnológicos na produção agrícola, o que levaram muito à produtividade, invalidando a teoria. Teoria reformista.
Segundo a teoria reformista, o crescimento populacional está associado à renda familiar. Então, nesse sentido, a pobreza relaciona-se diretamente à distribuição desigual de renda pelo mundo e não ao alto número de filhos. Ou seja, para essa teoria, a alta natalidade não é percebida como causa da pobreza, mas consequência dela na medida em que a má distribuição de renda e o baixo acesso à educação comprometem o grau de instrução e o acesso à informação da sociedade. Assim, os reformistas eles acreditam que os investimentos na cultura, educação e infraestrutura seriam importantes para reduzir os elevados índices de natalidade dos países mais pobres. Por defenderem o combate à pobreza, os reformistas eles foram qualificados como marxistas. A afirmação essa que não é um consenso entre os estudiosos do tema. Teoria ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana ela estabelece uma relação entre o tamanho da população e a pressão que essa população exerce sobre os recursos naturais da Terra. Ela se difere da teoria malthusiana por não tratar dos alimentos especificamente, mas dos recursos naturais, como a água potável e matérias-primas, que sofrem cada vez mais pressão conforme a sociedade consumista aumenta sua participação nos mercados. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.